O Ártico deixou de ser um vasto deserto de gelo irrelevante para se tornar o tabuleiro de xadrez mais volátil da geopolítica moderna. O que acabamos de testemunhar nos últimos dias não foi apenas uma negociação diplomática. Foi uma manobra de coerção estratégica de alto nível que redefiniu as fronteiras de segurança do Atlântico Norte. O presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos e a OTAN chegaram a um consenso, um framework definitivo para um acordo futuro sobre a Groenlândia. Mas não se enganem, as manchetes simplistas escondem a verdadeira profundidade dessa operação. Após semanas de tensão crescente, onde a ameaça de tarifas comerciais pairava sobre 8 aliados europeus como uma espada de Damocles, a súbita desescalada sinaliza que Washington conseguiu exatamente o que queria. As tarifas foram canceladas. O motivo? Um aperto de mão nos bastidores que pode ter alterado a soberania do território dinamarquês de uma forma que Copenhague reluta em admitir publicamente. A narrativa oficial fala em acordos de longo prazo, mas a análise detalhada dos movimentos sugere uma mudança sísmica, a implementação do modelo Chipre no Ártico. Para entender a gravidade disso, precisamos dissecar o que significa esse novo status. Jornais britânicos e fontes de inteligência indicam que as bases militares dos Estados Unidos na Groenlândia deixarão de ser meras instalações alugadas ou permitidas. Sob o novo acordo, elas passariam a ser consideradas território soberano americano. Isso é comparável ao arranjo que o Reino Unido mantém na ilha de Chipre, no Mediterrâneo, com as bases de Akrotiri e Dekelia. Não se trata de comprar a ilha inteira e hastear a bandeira americana em cada fiorde, mas de garantir soberania total e irrestrita sobre as áreas que realmente importam, as zonas de lançamento de mísseis, os portos de águas profundas e os centros de comando. O acordo de 1951 entre os Estados Unidos e a Dinamarca já garantia o acesso militar, mas sempre sob a permissão e a supervisão técnica da soberania dinamarquesa. A nova proposta elimina essa intermediação nas áreas designadas. Durante o auge da Guerra Fria, os Estados Unidos operavam 13 bases do Exército e 4 da Marinha na ilha, com quase 6 mil militares. Hoje, a presença é reduzida, focada na base espacial de Pituffik, crucial para o alerta de mísseis balísticos e vigilância espacial. No entanto, a ambição de Trump de reviver e expandir essa presença é clara. Ele descreveu o novo framework como definitivo, algo que coloca os Estados Unidos em uma posição de vantagem inquestionável, tanto em segurança quanto em recursos. A reunião em Davos com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, foi o palco final dessa peça de teatro geopolítico. Rutte confirmou que a soberania geral da Dinamarca sobre a ilha não foi comprometida, uma declaração necessária para salvar as aparências diplomáticas de Copenhague. Contudo, Trump evitou confirmar que desistiu da ideia de controle total. Quando questionado sobre a anexação, ele desconversa, focando nos resultados práticos, segurança e minerais. Isso sugere que, embora a compra total da ilha tenha sido rejeitada pela Europa, a cessão de soberania sobre enclaves estratégicos foi o preço pago para evitar uma guerra comercial que devastaria a economia europeia. E por que essa obsessão pela Groenlândia agora? A resposta tem duas vertentes: a guerra pelos recursos e a defesa contra a próxima geração de armas hipersônicas. A ilha não é apenas gelo, é um cofre geológico. A Groenlândia abriga algumas das maiores reservas não exploradas de terras raras do planeta, elementos cruciais para tudo, desde a bateria do seu celular até os sistemas de guiagem de mísseis de precisão. Depósitos como Kvanefjeld e Tambris contêm mais de 1 milhão de toneladas de reservas comprovadas. Com o derretimento da calota polar, o acesso a esses recursos torna-se viável exatamente no momento em que o Ocidente tenta desesperadamente quebrar o monopólio da China sobre esses minerais estratégicos. Trump tem repetido incessantemente que a Groenlândia está sob ameaça de incursões russas e chinesas. Embora os parceiros europeus tentem minimizar essa retórica, a realidade estratégica é inegável. A China autodeclarou-se uma nação próxima ao Ártico e busca vorazmente investimentos na região. Para Washington, permitir que Pequim ou Moscou estabeleçam uma cabeça de ponte na Groenlândia é inaceitável. É uma linha vermelha existencial. A administração americana deixou claro:
Eles querem controle total para garantir que esses recursos alimentem a indústria de defesa americana, não a de seus rivais. O segundo pilar desse acordo é o projeto Golden Dome, o escudo de defesa de mísseis planejado pelos Estados Unidos. Trump foi explícito ao afirmar que este sistema será incorporado ao Acordo da Groenlândia. Trata-se de um projeto brutalmente caro e tecnologicamente ambicioso, destinado a proteger o continente americano contra ameaças balísticas de próxima geração. A geografia é implacável. A rota mais curta para um míssil balístico intercontinental lançado da Rússia ou da China em direção aos Estados Unidos passa diretamente sobre o Polo Norte e a Groenlândia. A base de Pitufik já é os olhos e ouvidos do sistema, mas para a interceptação efetiva, os Estados Unidos precisam de lançadores posicionados lá. Na visão do Pentágono, implantar interceptadores nucleares ou cinéticos em um território apenas alugado é um risco operacional inaceitável. Se a Dinamarca, em um momento de crise política futura, decidisse revogar o acesso, a segurança nacional americana estaria comprometida. Por isso, a insistência na soberania sobre as bases. É melhor ter controle absoluto sobre 10% do território onde estão suas armas, do que ter um aluguel precário sobre a ilha inteira. A dinâmica de poder ficou evidente. A Dinamarca e a Groenlândia insistiram que a ilha não está à venda. Tomar o território à força seria uma violação grotesca do direito internacional, algo que isolaria os Estados Unidos. Trump, em seu discurso em Davos, reiterou 3 vezes que não usaria a força militar, mas a força econômica foi usada sem piedade. A ameaça de tarifas contra 8 países europeus foi a arma de coerção que forçou a OTAN e a União Europeia a buscarem uma solução de compromisso. A Europa, fragilizada economicamente, não podia arcar com uma guerra comercial com seu maior aliado. O resultado é uma solução híbrida e pragmática. Copenhague mantém a bandeira e a administração civil, salvando seu orgulho nacional. Washington ganha seus enclaves soberanos, garantindo que pode expandir o Golden Dome e explorar terras raras sem interferência burocrática dinamarquesa. É a real política em sua forma mais pura. A questão da Groenlândia, que parecia uma ideia absurda quando foi levantada pela primeira vez, transformou-se na reconfiguração militar mais significativa do Ártico desde a Guerra Fria. As tensões transatlânticas podem ter diminuído com o cancelamento das tarifas, mas a desconfiança permanece. A Europa aprendeu que a segurança americana tem um preço, e esse preço pode ser territorial. O Ártico está se militarizando rapidamente. O que antes era uma zona de cooperação científica está se tornando uma fortaleza de vigilância e interceptação. O acordo, embora descrito como um framework, estabelece as bases para a projeção de poder americano no topo do mundo pelas próximas décadas. Enquanto os detalhes finais ainda estão sendo redigidos, e a Dinamarca alega não ter sido totalmente consultada sobre todos os pontos, a direção da história é clara. Os Estados Unidos não estão recuando do Ártico, estão fincando a bandeira de forma permanente. Seja através de compra direta ou através de soberania fatiada, o objetivo final de Washington foi atingido: garantir que o Norte Gelado seja um bastião americano contra as ambições russas e chinesas. O mapa mundi não mudou suas cores, mas as linhas de poder invisíveis que o governam foram redesenhadas.